Não tem que contar. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versos de 15 a 24. Os precursores da teologia cristã chegaram à conclusão que só existem dois tipos de experiência com Deus. As catafáticas, que associadas ao aprendizado são para o conhecimento de todos, e as apofáticas, que são afetas aos sentimentos mais íntimos, portanto, impossíveis de serem descritas com palavras. O texto dos caminhantes de Emaús narra, com precisão, o quanto é desafiador o caminho desses dois tipos de experiência em todas as suas fases. As circunstâncias em que Jesus encontra os caminhantes de Emaús é o retrato fiel do sentimento de perda e abandono em que todos nos encontramos sempre que a adversidade nos assalta. Eles haviam perdido aquele que durante 3 anos os ensinara a grandeza do amor de Deus e qual deveria ser a resposta a esse amor. Seu mestre sucumbira ante o poder do mal e eles estavam contabilizando a mais terrível das derrotas. Passavam por um grande desengano e o vazio tomou conta do seu coração. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Esse desabafo é suficiente para fazermos uma avaliação do estado emocional em que se encontravam aqueles discípulos quando Jesus cruzou o caminho deles. Se formos enquadrar essa experiência em uma das categorias acima citadas, diríamos que é uma experiência eminentemente apofática. Algo que transtornou de tal modo a vida daqueles dois que não poderia ser descrito em palavras. Era algo que só poderia ser experimentado individualmente, pois nem mesmo caminhando juntos estavam sentindo da mesma forma. Jesus interveio nesta crise apofática como alguém que não tinha apenas respostas, mas a solução definitiva. Quando Jesus perguntou sobre o que eles estavam falando, não foi para saber o que tinha acontecido, mas sim para saber qual era a interpretação que eles estavam dando à sua crucificação e morte. Jesus perguntou também o porquê da sua tristeza, mas não para ouvir um relato conciso da sua paixão, mas para conhecer os reais motivos dos seus lamentos e onde exatamente a sua morte os havia atingido mais contundentemente. Contudo, a resposta que recebeu não foi nenhuma novidade. Era tão equivocada quanto aquelas que durante o seu ministério terreno ouviu de Pedro, Tiago, João e dos demais. Uma resposta que era a inversão radical e absoluta do sentido para a qual a experiência realmente apontava. Invariavelmente, quando nos decepcionamos com Deus, estamos olhando em direção oposta àquela que Ele quer nos mostrar. O vazio que sentimos nunca é causado pelo motivo em questão, e sim pela falta de objetividade da nossa fé. Não foi diferente com os discípulos de Emaús. Quando a presença de Jesus no meio deles apontava para a vitória eterna da ressurreição, eles ainda estavam amargando a derrota de breves momentos em que Jesus se deixou flagelar por vontade própria pelo somatório de todos os males do mundo.
Em suas infrutíferas buscas por uma resposta para o ocorrido, os caminhantes de Emaús transferem a sua indignação para um elemento que até então era tido como ausente, chamando-o de ignorante, simplesmente porque, como eles, não estavam tomados por ansiedade nem decepções. És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? De uma forma sutil, porém muito eficiente, Jesus lhe devolveu a ofensa, chamando-os de incrédulos, honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ou seja, mostrou que estava unicamente na interpretação equivocada da sua experiência apofática a razão da sua decepção com Deus. Mostrou que aquela abordagem da sua experiência apofática não levava a lugar nenhum a não ser o vazio. Se Paulo, o apóstolo, em 2 Coríntios 12, não faz uma definitiva explanação da qual seria a verdadeira finalidade das experiências apofáticas, pelo menos nos assevera de que definitivamente elas não se prestam. Paulo fala de um arrebatamento apofático que ocorreu com ele há 14 anos, mas que ainda estava tentando entender, pois sequer sabia se foi real ou uma visão, assim como levara 15 anos para ter o que dizer da sua experiência na estrada de Damasco. Primeiramente, Paulo diz que experiência apofática não é para ficar contando aos outros, pois ela sempre se nos apresenta de forma indizível, ou, como ele mesmo afirma, não existem palavras que possam descrevê-las. É algo tão avassalador que algumas dessas experiências levam anos para serem digeridas. Em segundo lugar, experiência apofática não é para ninguém ficar orgulhoso ou se achando mais espiritual do que as outras pessoas. Essa advertência foi a redenção da igreja de Corinto, posto que estava sendo influenciada por falsos mestres que, alardeando situações de êxtase, estavam tirando vantagem da igreja por ensinarem que quanto maior e mais sobrenatural é a experiência, tanto maior a aproximação e intimidade com Deus. Paulo questiona os ensinos de tais mestres, dizendo que ninguém deve pensar que a sua experiência, de uma hora para outra, o torna um vocacionado ao profetismo bíblico. Diz ainda: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Ou seja, a experiência apofática não é para ninguém obter lucro financeiro com ela. Paulo fala que um espinho foi colocado em sua carne para esbofeteá-lo, caso ousasse a pensar dessa forma. Para completar, Paulo deixa claro que, devido à sua pouca capacidade de entender tais experiências, Deus, há 14 anos, estava fazendo com que ele entendesse que, comparadas à grandeza da sua graça, suas experiências apofáticas serviram exclusivamente para que ficasse completamente desnudada a sua fraqueza espiritual. Pois se para ele ainda era necessário passar por experiências apofáticas para consolidar a sua fé, algo estava muito errado no seu crescimento. Fato que provavelmente nunca mais lhe ocorreu. Pelo menos dele não se ouviu qualquer outra narrativa. Esta é a única conclusão que os grandes heróis da fé podem chegar. Martinho Lutero deixou isso bem claro quando disse: fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo que preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para a que há de vir. Este vídeo é uma iniciativa de 3 pessoas não remuneradas e sem vínculos com qualquer entidade civil ou religiosa. O like de vocês, o comentário, a inscrição no canal e a divulgação nas mídias é tudo o que almeja lucrar com esse trabalho. Obrigado por nos assistir até aqui.